Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras. Na semana passada, eu estive junto com a nossa assessoria e com outras demandas no gabinete do prefeito municipal Rafael Greca, tratando de uma sugestão que foi aprovada por vossas excelências aqui na Câmara Municipal para que os presidiários de bom comportamento fossem trabalhar na cidade de Curitiba em limpeza urbana, em manutenção e sinalização viária, e em outras atividades, como, por exemplo, a reforma e construção de escolas no período, fora do período letivo. E o prefeito Rafael Greca ficou muito contente com a solicitação e deu encaminhamento ao secretário de governo, o secretário Luiz Fernando Jamur, de extrema competência, para que isso fosse resolvido na cidade de Curitiba o quanto antes. Isso é muito bom, porque os presidiários da cidade de Curitiba, não que na cidade de Curitiba, mas aqueles apenados pelo sistema judiciário, eles possam reduzir a sua pena fazendo algo de útil para a sociedade, principalmente a sociedade curitibana, que é a limpeza das placas de trânsito, a manutenção das escolas, a sinalização viária. Há exemplos de sobra no Brasil, há exemplos de sobra no mundo, que quando um preso de bom comportamento ele faz o seu trabalho, ele pode reduzir a sua pena e dessa forma ele é reinserido na sociedade. Um presidiário custa cerca de 3 a 4 mil reais por mês. 3 a 4 mil reais por mês para que aquela pessoa muitas vezes fique dentro de um presídio sem fazer absolutamente nada, a não ser ficar pensando em fazer coisas ruins assim quando sair da cadeia. Quando ele trabalha, ele ocupa a sua mente, querendo, quem sabe, um dia voltar a ser ressocializado para que a sociedade novamente o absorva no mercado de trabalho e dessa forma possa dar um futuro melhor às suas famílias. E de que forma a gente pode fazer isso? É fazendo com que os presos, que hoje ficam, por exemplo, em regime semiaberto, para que eles possam fazer, por exemplo, com um pano, não precisa estar com uma enxada na mão. Eu lembro aqui o Val Santos, da Bandeirantes, quando nós aprovamos o requerimento aqui, ele disse que se sentia preocupado quando, por exemplo, um preso pegasse uma enxada e fosse fazer uma roçada nas ruas da cidade. Realmente, isso é um problema, mas não é isso que vai acontecer. Nós queremos que ele pegue um pano e um sabão e vá, por exemplo, limpar as pichações que acontecem na cidade de Curitiba. Ele pegue um pano e um sabão e vá, por exemplo, limpar as placas de trânsito na região central ou em todas as regiões da cidade, mas principalmente a região central, onde há muitas placas de trânsito praticamente ininteligíveis, que você não consegue muitas vezes ver o que está escrito na placa, porque ela está coberta com a sujeira da poluição e com o mofo da umidade. Um pano e um sabão para fazer a limpeza dos parques e praças da cidade. Pegar uma brocha e uma tinta para fazer a pintura das escolas municipais, a reforma das carteiras das nossas crianças, melhorar as condições para que todos os cidadãos curitibanos tenham uma cidade melhor. Na sequência, eu te concedo a parte. Não, já te concedo a parte. Muito obrigada. Eu acho que é um debate importante, interessante, e que eu quero desejar que vá realmente efetivar essa questão, essa parceria carcerária junto ao Poder Público de Curitiba. Nós tivemos um certo avanço na legislatura do prefeito Fruit, ficou estagnado, mas a gente está retomando, vereador, de também, quando a Maria Tereza Willi, você lembra dela, da Secretaria de Segurança? Nós levamos a ideia de poder público construir casas de recuperação como equipamento público. Hoje não temos nenhuma como equipamento público. E aí nós estamos fechando uma parceria com o sistema carcerário para eles construírem essas casas. Ela disse que tem essa viabilidade de construção também. Então, talvez poderia incluir na sua sugestão a construção de equipamentos públicos também, através desse processo carcerário, e que diminui a pena deles e que dá uma capacitação profissional a eles. Então, só para sugestão também, para inclusão dessa questão. Mas parabéns pela iniciativa de sugestão. Muito obrigado, vereador. Essa sugestão já foi aprovada e o prefeito ficou feliz e gostaria de implantá-lo quanto antes. Muitas vezes, quando a gente fala em presidiários, a gente só pensa naquele preso que muitas vezes está pendurado numa grade, lá naqueles presídios superlotados que nós temos no Brasil. Mas não é só esses.
Nós temos muitos presos do colarinho branco hoje na cidade de Curitiba, presos por corrupção, por exemplo, que poderiam estar trabalhando em benefício da população curitibana, limpando as praças, limpando os banheiros das unidades de saúde, das escolas, pessoas que muitas vezes ninguém sabe que estão condenadas e poderiam reduzir a sua pena. E quando nós fazemos essa sugestão, não é para que esse presidiário receba um salário, um benefício financeiro por estar trabalhando, não. O único benefício que ele deve ter é o benefício da redução da sua pena. Então, muitos presos do colarinho branco, empreiteiros, milionários, que nunca deram trabalho da limpeza, por exemplo, da cidade, poderiam ser recuperados se a cidade de Curitiba fizesse esse convênio com, hoje, a Secretaria de Administração Penitenciária, limpando as escolas, limpando o banheiro das creches, das unidades de saúde, as placas de trânsito, entre outros. Então, o prefeito ficou muito feliz, entre outros assuntos foram esses abordados. Também agradecer, aproveitando a oportunidade dos 15 minutos que nós temos no grande expediente, agradecer aos vereadores que hoje, na Comissão de Finanças, presidida pelo vereador Tiago Ferro, aprovaram, deram tramitação, né, ao nosso projeto que permite a concessão do uso da cachimba para a geração de energia, não só do biogás, mas também a energia fotovoltaica e eólica. Então, isso é fundamental para que a gente possa aproveitar todo aquele potencial energético que hoje está sendo somente queimado em flares para a geração de energia, que pode, inclusive, reduzir a conta de energia das escolas municipais. Se a cidade de Curitiba fizer uma PPP, por exemplo, concedendo o uso da cachimba para que todo aquele biogás e a energia fotovoltaica lá disponível seja gerada, nós poderemos jogar essa energia na rede da Copel e todo aquele insumo que entrar dentro da rede da Copel poderá, por exemplo, ser abatido da conta de energia das escolas municipais da cidade, que farão com que não só as escolas tenham o recurso a mais para, por exemplo, investir em melhorias, mas também fazer com que a cidade de Curitiba reduza a sua despesa. Vereador Tiago Ferro, uma parte. Parabéns pelos relevantes projetos, Bruno. Esse do lixão lá da cachimba, né? E também da questão dos presidiários, da recuperação deles, você está falando em economia dos recursos municipais. Então, tanto na utilização, na geração de energia, quanto também na limpeza e na manutenção da nossa cidade. Então, economia financeira. Então, parabéns, muito importante, que rapidamente possa ser aplicado na nossa cidade. Lembrando, vereador, que vários países já utilizam essa questão dos presos na limpeza, na manutenção, na jardinagem, e Curitiba também vai se beneficiar com esse projeto. Parabéns. Obrigado, vereador Tiago Ferro. Vereador Silberto, com a palavra. Então, Bruno, quero parabenizar pela discussão, mas eu, como professor, como estive na direção da escola, me preocupo muito com esses projetos, porque é o seguinte, você colocaria um filho seu estudar numa escola onde os presidiários fazem o serviço? É um questionamento, assim, porque a gente me preocupa com a segurança, a mesma coisa que colocar o tigre para cuidar do cordeiro. Então, fico meio preocupado com isso, tem que ser bem direcionado, bem pensado, porque é complicado. A direção da escola não tem condições de estar acompanhando todo o tempo, ou um funcionário todo o tempo acompanhando. Então, teria que ser num horário especial, num horário diferenciado, que não tivesse aluno na escola. Então, acho que o projeto tem que ser discutido, mas me inscreva, isso que eu me preocupo. Foi o que eu falei fora do período letivo, Vossa Excelência talvez não tenha ouvido, para que faça a reforma das escolas fora do período letivo, mas, por exemplo, um preso do potencial do Marcelo Debrecht, que ficou preso na cidade de Curitiba, poderia reduzir a sua pena fazendo, por exemplo, a limpeza das escolas municipais. Ele não é um preso que tenha perigo para a sociedade, mas é um preso de corrupção, do colarinho branco, e poderia reduzir o seu tempo de pena fazendo esse tipo de trabalho. Vereador Oscalino do Povo, na sequência, Tito Zegli. Caro vereador Bruno, um assunto fundamental. Eu acho que tem que até mesmo aproveitar essa ideia e fazer uma tripartite entre Estado, município e federação. Porque aonde não está as pessoas que fazem o bem, mas tem também aqueles que fazem o mal e a sociedade paga por isso. Parabéns pelo projeto, vamos anunciar o bem e denunciar o mal. Obrigado, vereador Oscarino. Vereador Tito Zegli. Obrigado pela vereador. Vossa Excelência está no caminho correto. É dar oportunidade para aquele que quer se recuperar.
nem todos os presos estariam participando deste projeto, mas aqueles selecionados, aqueles de bom comportamento. E eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: nós tivemos uma experiência muito boa com o trabalho dos presos em uma empresa aqui em Curitiba, no ramo de madeira e materiais de construção. Eu acompanhei, inclusive, em várias oportunidades, este ônibus que trazia os detentos. Eles prestavam serviço o dia todo, horário de trabalho, 8 horas por dia, com direito ao almoço e também o lanche da tarde, e depois o ônibus levava de volta para a penitenciária. Então, é importante esse seu projeto, essa sua indicação, essa sua dica, e pode contar conosco, porque eu quero ver esse pessoal trabalhando. Vai ser muito importante para a cidade. Muito obrigado, vereador Tito Zegnin. Vereador Osias Moraes. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. E é muito bacana ouvir o senhor falar disso, porque eu, como cristão, e nós fazemos um trabalho junto a presidiários já há 30 anos, e com certeza há presidiários que querem uma oportunidade para recomeçar. Há presidiários que estão esperando essa nova chance. É claro que é necessário haver uma classificação, não pode ser todos, como o senhor bem disse, mas aqueles que realmente querem contribuir ou voltar a contribuir com a nossa sociedade. E nós, como igreja, estamos inserida dentro dos presídios com o trabalho do UNIP, que na semana passada esteve aqui e foi, por esta casa, agraciado com o seu líder, que veio de São Paulo, o bispo Eduardo Guilherme, que faz um trabalho fundamental dentro dos presídios na recuperação daquele preso que quer sair dali e voltar a ter uma vida normal e comum como qualquer outro cidadão. Então, parabéns por essa iniciativa, e contem conosco, conte conosco, porque é isso aí que precisamos, dar uma chance a essas pessoas. Muito obrigado, Osias. Vereador Ezequias, com a palavra, por favor. Obrigado pela parte, vereador Bruno. Excelente. Eu conheço um projeto muito parecido, foi feito em Campinas. Inclusive, a instituição que usou a mão de obra desse pessoal ia buscar, né, tinha cerca de 70 pessoas trabalhando, né, na construção de um edifício, de um prédio, e elas estavam recebendo diminuição de pena por esse tempo que estavam ajudando essa construção. Eu acho importante, o senhor está falando de limpeza, e a gente pode caminhar talvez para novos objetivos, né? Como disse o vereador Osias, tem muita gente com vontade realmente de mudança de vida. Inclusive, vereador, essas pessoas recebiam salário, né, que era o mais importante. Elas não foram trabalhar de graça para essa instituição. Elas foram, recebiam salário, recebiam alimentação, né, uma vida digna naquele tempo, e à noite elas voltavam para o presídio, e foi assim uma obra de muito sucesso lá em Campinas que aconteceu, né, e eu conheço esse evento que aconteceu, esse trabalho que aconteceu lá. Então, parabéns por trazer essa importante menção, essa situação que pode realmente trazer mudança para a vida dessas pessoas. Eu agradeço realmente essa discussão. Nós não queremos que presos de mau comportamento, muito pelo contrário, presos de bom comportamento, de crimes de pouca periculosidade para a sociedade, como alguns crimes de trânsito, infelizmente, acontecem, as pessoas ficam penadas, elas possam reduzir também a sua pena com esse tipo de trabalho. Mas, para finalizar minha fala hoje, antes de finalizar, parabenizar a Guarda Municipal por utilização de 2 veículos elétricos no incentivo à eletromobilidade, um projeto de lei apresentado e aprovado por essa casa, a lei do carro elétrico, mas também lembrar a todos que agora, no dia 1º de maio, dia do trabalho, completou-se 24 anos da morte do Ayrton Senna. E o Ayrton Senna, todo mundo aqui lembra o dia da morte dele, o que estava fazendo, porque ele foi talvez um dos grandes últimos ídolos que nós tivemos, um grande herói nacional, um grande ídolo que quase todos aqui tínhamos, pela sua força de vontade e pela sua representatividade ao povo brasileiro. E muito me tocou, porque eu me lembro exatamente o que aconteceu no dia da morte dele, e ele morreu com 34 anos. E esse ano eu completo 34 anos, e nós vemos o potencial que nós temos para fazer com as nossas vidas. Hoje eu sou o vereador mais novo da cidade, mas completo a idade que o meu ídolo tinha
quando morreu. Então, serve de reflexão para aquilo que nós queremos fazer para nossas vidas, né? Mais 30 segundos, senhor presidente, para concluir. 30 segundos. Eu queria dizer a todos essa reflexão na sua vida que todos devem fazer. 30 segundos. Porque é fundamental a gente pensar em tudo aquilo que nossos ídolos fazem, aquilo que eles representam e aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia, às vezes com pouca idade ou com muita idade. Parabéns a todos os vereadores da cidade que aqui representam o povo de Curitiba, fomos eleitos para isso e estamos aqui para fazer o melhor para toda a cidade de Curitiba. Então, muito obrigado pela atenção de todos.